Aí, vamos lá. Compartilhar a tela. Beleza, gente. Então, assim, ó, eu sei que na hora que a gente se encontra aqui dá vontade de falar um monte de coisas, né? Esclarecer tudo de uma vez só, mas vocês têm que ter paciência, porque esse passo a passo aqui que eu planejei, ele vai cobrir todas as dúvidas de vocês, mas é dentro de uma sequência, tá? Então, vocês todos que estão aqui já participaram de projeto, né? De filme, não é a primeira vez. Então, assim, a primeira etapa é a gente definir onde são as pausas e a pronúncia daquelas palavras que são mais difíceis, tá? Depois disso, eu passo o PDF com a transcrição completa para vocês. Então, não adianta a gente querer fazer tudo num dia, porque não dá conta, tá? Aí, na semana que vem, no segundo encontro, a gente vai trabalhar só com a conexão do discurso, ou seja, onde que uma palavra se mistura com a outra. Aí, no terceiro encontro, a gente vai trabalhar com o ritmo das falas, das frases que são baseados nas sílabas tônicas. E isso aqui é uma das coisas que é bem diferente entre o inglês e o português, é um dos motivos pelo qual muita gente tem dificuldade no listening, porque o padrão de fala é bem diferente. Então, eu sempre peço para vocês prestarem muita atenção quando for o dia dessa aula aqui, que ela muda radicalmente o jeito de você falar uma frase antes dessa aula e depois dessa aula. E aí, assim, para cada uma dessas aulas aqui, para cada uma dessas semanas, tem lá na plataforma uma aula teórica explicando sobre isso, gravada sobre isso. Então, quem nunca assistiu, eu sempre coloco ali no grupo para vocês, assistam tal aula, né, para todo mundo ficar por dentro do mesmo assunto que está sendo tratado. Então, quem não assistiu essa aula aqui, ó, sobre as pausas, eu até botei no grupo, né, o vídeo pelo YouTube. Vale a pena você conferir antes de chegar aqui no dia da gente fazer, porque aí tudo que eu for falando vocês vão conseguir acompanhar, sabendo do que está acontecendo, né? Gente, eu pensei o seguinte: normalmente a gente faz um processo diferente, né? Eu deixo tudo em branco aqui, a transcrição, e vocês vão me falando. Só que eu tenho percebido que não dá tempo de trabalhar a cena toda, né? Em uma hora que a gente tem mais ou menos aqui de live. Então, dessa vez eu já deixei a transcrição pronta aqui, já vou mostrando para vocês mesmo. Vamos ver se funciona bem dessa forma. E aí, eu vou passar frase por frase, eu vou ler aqui em câmera lenta para vocês. Nosso objetivo hoje é definir onde eles fazem as pausas, né? E também, se tiver alguma palavra muito estranha a pronúncia aqui, vocês me perguntam, eu repito a palavra mais devagar, ajudo vocês aqui. Então, o objetivo é esse: pausas e palavras difíceis, tá? Hey, excuse me. No, don't touch that. Vamos por pedaço. Hey, excuse me. No, don't touch that. Até aqui, tá? Isso aqui tá fácil para vocês ou tem algum problema aí? Podem deixar o microfone aberto hoje, que daí a gente vai falando mesmo. Tá tranquilo. Tranquilo até aqui? Então, eu já, ó, aí a gente vai, eu vou colocando as pausas aqui, vocês vão me ajudando, tá? I don't understand dominoes. Nessa frase, gente, não teve nenhuma pausa. I don't understand dominoes. Foi uma coisa inteira. O que vocês vão ter a tendência de falar errado vai ser isso aqui, ó. Tem que ser um O aberto aqui, ó. Dominoes. I don't understand dominoes. Tá? Eu vou voltar um pouquinho para vocês perceberem que é um O bem aberto. Hey, excuse me. No, don't touch that. I don't understand dominoes. Tá? Certo aí? Vamos. Uhum. Então, ó, tá? Porque aqui em português é dominó, em inglês é domino. É aberto. There's no board to play them on or a basket to throw them into. Me falem aqui se tem algum problema para vocês. There's no board to play them on, or. Aqui, na verdade, ele fala assim, ó. Or. Tem um or aqui. Ah, eu deixei um R aqui. Esses R's.
Ixi, esqueci de colocar os R's de ponta cabeça. Or, então aqui, ó, depois eu arrumo. Mas ele junta aqui, ó. There's no board to play them on, or. Ele repete duas vezes o or, né? Or basket to throw them into. I don't understand dominoes. There's no board to play them on or basket to throw them into. There's no board. Ah, então aqui, ó, gente. There's no board. Verdade, ele repete o or como se ele estivesse gaguejando, né? Me ajudem com a pausa aqui, me ajudem com a pausa. Exatamente, Fernanda, mas isso é normal da fala, né? A gente repete palavras, a gente tosse no meio, né? A gente faz. Isso aí é bem normal. I don't understand dominoes. There's no board to play them on or basket to throw them into. Então, eu percebi que ele fez uma pausa aqui, ó. Or basket. Eu percebi que ele fez uma pausa aqui, ó. Por esse motivo, esse T vai ficar para cá. Or basket. To throw them into, tá? Certo, gente? Qualquer coisa, vocês vão me falando aí se vocês não concordarem. Na hora que eu vou fazendo a transcrição, eu não escuto o filme. Eu vou colocando de acordo com o que eu acho que é. E aí, muitas coisas já saem emendadas aqui na minha cabeça. É mais difícil fazer separado do que junto. Então, eu já deixo tudo junto. Mas agora tem que voltar para vocês fazerem o junto depois, né? Vamos lá. Right. Certo aqui? I think you might be in the wrong place. I think you might be. Vamos quebrar aqui, ó, gente. I think, só que aqui eu já deixei. I think you might be. Ó, vejam se vocês entendem. In the wrong place. I think you might be in the wrong place. Então, essa frase ficou quebrada em 3 lugares. I think you might be in the wrong place. Vou voltar de novo. Eu tento falar aqui em câmera lenta para vocês perceberem bem como ficaram 3 blocos. I think you might be in the wrong place. Tá? Vou voltar aqui, ó. Basket to throw them into. Right. I think you might be in the wrong place. No, I'm in the Vocês percebem esse movimento? I think you might... Não? Mais ou menos. Deixa eu explicar melhor, então. Assim, ó. O ritmo em português, a gente vai variando a sílaba de acordo com sílaba tônica e átona. Em inglês, você quebra as palavras em blocos e você tem um único ritmo dentro desse trecho ali. Então, você vai dando uma volta, onde você sobe o tom de voz e desce. Uma volta completa dessa é entre uma pausa e outra. Então, vai ficar assim. I think you might be in the wrong place. Então, ele quebrou em 3 partes. Só que como ele fala rápido, dá a impressão que está tudo junto, né? Mas perceba que ele faz 3 movimentos nessa frase. Eu vou voltar aqui, ó. to throw them into. Right. I think you might be in the wrong place. No, I'm in the right. Deu para perceber? Deu. I think you might be in the wrong place. Mas só depois que você falou que deu para perceber. Jura, Fernanda? Isso, depois. Então, isso é uma coisa que tem que ficar automática, tem que ficar prático e, assim, não tem muito o que explicar. É prática mesmo. A gente vai quebrando, por isso que, lembra da hierarquia, da fluência lá? A primeira coisa é dividir em blocos, por isso que são as pausas, a coisa mais importante. Por isso que a gente faz na primeira etapa a pausa. Separou em pausa, aí você já consegue achar os blocos, né? Você, na verdade, está separando em blocos. Aí você acha o ritmo. Então, I think you might be in the wrong place, tá? Depois, quando vocês forem ensaiar a fala em casa, vocês vão ensaiar dessa forma, nem que seja em câmera lenta. Não precisa ser tão rápido igual eles falam. Vamos para a próxima. Right place, Howard. I think you might be in the wrong place. No, I'm in the right place, Howard. No, I'm in the right place, Howard. Então, ficou quebrado em 3 lugares aqui, ó. No é uma coisa só. I'm in the right place, Howard.
Algumas coisas eu já deixei emendado para vocês aqui, ó, que é da semana que vem, né? Como eu falei, mas já tá dando uma ajuda aí. Conseguiram perceber essa? No, I'm in the right place, Howard. Essa ficou bem na pontuação, né? Então daí ficou Ficou. mais fácil. Claro, na pontuação a gente tem a quebra, isso já é lógico. Agora, quando a frase é longa, eles quebram fora da pontuação para dividir em blocos menores. E aí a gente tem que localizar também. Yeah. Time. They say you heal all wounds. E aqui, gente? Depois do say, they say, They say, here are ones. aham. Vocês acham que ele quebrou aqui também? Ó, vou voltar. Time. They say you heal all wounds. O que vocês acham? Time. They say you heal all wounds. One. Vocês percebem uma quebra aqui? One. Ó, Sim. sabe por que que existe essa quebra aqui? Se não existisse, vocês iriam escutar esse L aqui, ó, esse L do heal ia para outra palavra, iria ficar heal all. Vocês iriam escutar um lol aqui. Então, como a gente não escuta, ficou assim, ó, time. They say you heal all wounds. Perceba que ele fala all sem o L que está antes. Vou voltar aqui, ó. Time. They say you heal all wounds. Percebem que ele não emenda aqui? Vão falando aí comigo, gente. But they don't talk about how you destroy all that's good in the world. Ai, essa frase tá muito grande. Essa frase, assim, tá bem sutil a pausa, mas a gente vai ter que localizar, tá? Me ajudem. Say you heal all wounds. But they don't talk about how you destroy all that's good in the world. Vocês Primeiro depois do they, but they don't talk. botei. Não. Não, Fernanda. Chuta um outro lugar aí. Vamos voltar. Say you heal all wounds. But they don't talk about how you destroy all that's good in the world. O segredo é que, assim, quando eu escuto, eu já escuto com a pausa, com o ritmo, eu já escuto um processo completo, né? Como a gente está quebrando aqui em fases, dentro de cada bolha dessa, dentro de cada pedaço desse, vai ter uma sílaba bem forte. Então, vocês podem ver quantas vezes ele marcou a sílaba forte, vai ser quantos trechos, quantos pedaços foram quebrados a frase, tá? Say you heal all wounds. But they don't talk about how you destroy all that's good in the world. Então, primeiro é no talk. O talk é a sílaba forte, só que o about, depois dele, é fraco e tá junto. But they don't talk about. O about tá caindo o tom de voz. But they don't talk about. Daí, daqui para cá, vai começar um outro bloco. E depois, nesse segundo bloco, onde que você vai quebrar? You heal all wounds. But they don't talk about how you destroy all that's good in the world. Destroy. Isso, How destroy how. isso. Muito bem. Só que eu tô pondo a pausa na linha onde não é, né? Peraí, vamos arrumar. Isso aí, Fernanda, tá pegando? But they don't talk about how you destroy. Isso aí, Fernanda. Muito bem. Que mais? Vocês acham que tem mais quebra ali ou não? They say you heal all wounds. But they don't talk about how you destroy all that's good in the world. That's good. And the world. Eu acho que depois do good. Olha, eu escuto isso aqui tudo junto. Eu não percebo uma quebra aqui. Eu também. Vejam se vocês
percebem assim, ó. But they don't talk about how you destroy all that's good in the world. O good tá em cima, né? É a sílaba mais forte. All that's good in the world. E o resto vem caindo, mas não separa. Vejam se vocês entendem assim. Say you heal all wounds, but they don't talk about how you destroy all that's good in the world. How you Ele emenda o good com o in, sim, ele não faz uma pausa aí no meio, não. Isso, Good tanto in. tá aqui, ó, good in, né? Senão a gente iria escutar assim, ó, all that's good in the world. A gente iria escutar separado. Aqui existe a conexão aqui. Então, 3 blocos aqui, né? Vamos mais. turn beauty into ash. Essa ficou fácil. Depois do building, How you turn beauty into into ash. how you turn beauty into ash. Então, dentro de cada pedaço desse, cada bloco, vai ter sempre uma sílaba mais forte. And that's some bullshit, Howard. O que que vocês Eu acham? acho que esse é na vírgula também, Esse viu? é na vírgula, exatamente. Não tem nenhuma quebra antes. If love is creation and death is destruction, Depois do creation É, já tá e aqui, do ó. Gente, por que que a destruction. gente faz essas pausas na fala? Vocês já pararam para pensar? Para respirar? Geralmente no português é para a gente respirar, né? Aí ou a Pode gente ser. coloca a pontuação ou a gente faz a pausa para não ir daquela carretona de reto. Fernanda, é e não é. Eu diria que mais ou menos isso. Porque, veja, por mais que eu precise respirar, se eu fizer a pausa no lugar errado, eu vou tirar o significado do que eu tô falando. Tem lugares que não dá para fazer. Concordância da frase. É assim, a gente separa palavras que estão relacionadas entre si dentro do mesmo bloco. Então, tem lugar que não dá para fazer a pausa, sabe? Então, aqui vai ficar assim: If love is creation and death is destruction. Gente, aqui eu coloco um F, né? Mas vocês sabem que é o TH, né? If love is creation and death is destruction. Outra coisa, vocês não estão me falando se tem alguma pronúncia estranha aí. Tá tudo bem com a Pra pronúncia? mim sumiu. Eu vou sair e entrar de novo, porque não tá aparecendo. Tá bom, Fernanda. Helena. If love is creation and death is destruction. Vou voltar um pouquinho aqui, tá? I'm just a terrain in between. O que que você acha aqui, Fernanda? Depois do terrain, Aham, I'm just a terrain, porque ele falou in between, isso aí. separado. Ai, tô começando a pegar esse Muito bem, trem, hein? muito bem. Legal, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho da letra para caber. E depois que a gente começa a pegar esse tipo de ritmo da frase, a gente começa a entender bem melhor o que eles falam. A Helena tá entrando. Apareceu, É, apareceu agora? apareceu e sumiu de novo, não sei. Que acho que é o meu celular, porque tava aparecendo até agora. Que estranho. Peraí. Vamos aqui na próxima. You don't understand time. No one understands time. Eu acho que é nos pontos mesmo. Aqui tá certinho, né? You don't understand Tá. time. Aqui não tem como quebrar em lugar. Agora deu. Deu? Beleza. Deu. Nessa frase aqui não tem como quebrar fora da pontuação mesmo. No one understands time. Tá? Ali tá certinho. I mean, Einstein came close when he said I was an illusion. Gente, aqui é aquela história. A frase é longa,
Existem os blocos, só que ele fala rápido. Então, vamos tentar separar nos blocos mesmo com a velocidade. Fora da pontuação, tá? Me ajudem. Time. No one understands time. I mean, Einstein came close when he said I was an illusion. Como que a gente Depois do close? Einstein came close. Isso. Close. Que mais? Tem mais lugar aí que dá para quebrar. Time. No one understands time. I mean, Einstein came close when he said I was an illusion. Nossa, aí ficou difícil. Ah, Helena, ajuda, Helena. Gente, olha só, por que Peraí. vocês aprenderem isso? I mean, Einstein came close when he said. É que aqui eu já deixei o said junto, aí tá enganando vocês. When he said, I was an illusion. Ó, então a gente achou as quebras, né? Quando você for ler essa frase, você pode ler até devagar, mas você tem que ler dentro. I mean, Einstein came close when he said, I was an illusion. Entende? Entre o que está aqui até aqui, você não pode parar. Tem que começar e ir até o final, senão você tira o sentido do que você está falando. Então, quando vocês forem treinar em casa, vocês têm que começar e terminar cada bloco. Não pode ficar gaguejando ali no meio. Aí você respira, não tem problema que você demore de um bloco para o outro. Mas começou outro bloco, when he said, tem que ir até o final. I was an illusion, você não pode parar no meio, tá? Você pode parar entre uma coisa e outra, mas dentro dos blocos tem que ser direto. Então, vocês podem ficar tentando repetir aí em casa, ó. I mean, Einstein came close when he said, I was an illusion. E aí, se tiver alguma palavra aí que você não está entendendo a pronúncia direito, que nem o came, ó. Muita gente tem dificuldade aqui de falar came. Said, né? Que aparece em todas as aulas nossas. I was an illusion. Olha aqui, ó. Illusion, tá? Se tiver alguma palavra difícil aí, vão me avisando. Howard, hey, listen, I'm sure it's a no, but Oneida Apparel asked that you be in the media buy meeting. Eu não coloquei as falas dela, tá? Eu deixei só as falas deles. I'm sorry to just barge in. Ask her. Ask her. Ó, o que acontece aqui, ó? Esse H, esse som do H some aqui, tá? Ask her. Ask her. Tá bom? I'm sorry to just barge in. Ask her. Go ahead. Ask her if she can see me. Ask her. Go ahead. Ask her if she can see me. Então, aqui a gente pode parar aqui, ó. Ask her, pode fazer uma pausa aqui, ó. If she can see me. E depois disso não pode parar mais. Ask her if she can see me. Tá? Tá batendo mais ou menos com o que vocês fizeram aí? Em casa? Sinceramente, nada. O que tá dando diferente, Fernanda? Tudo que eu achei que eu tava falando tudo junto, porque tá rápido, você tá separando. Jura? Você quer me mandar depois uma foto do teu para eu dar uma olhada? Já tô modificando aqui junto com você. Eu também. Mas você tá entendendo o que eu tô falando? Tá concordando? Sim, sim. Pois é, gente, porque assim, a gente tem que pensar no significado das coisas, sabe? Esse é um dos detalhes que quando a gente está falando uma língua estrangeira, a gente embola tanto, porque pensa em cada palavra isolada e o que está por trás mesmo, né? Fica meio que sem sentido. É aquela história que eu sempre brinco, né? Quer feijão, cavalo, sabe? Eu falo com a minha filha, quer feijão, cavalo? Não, mas a gente não pode falar assim, quer feijão, cavalo, né? Senão a gente está chamando a pessoa de cavalo. A gente tem que falar, quer feijão, cavalo, né? Então é mais ou menos por aí, a gente tem que colocar a força no lugar certo, na palavra certa e separar as coisas de acordo com o significado. Senão você troca o sentido. E na próxima semana que vai ter aula da música ali, vocês vão entender bem
isso que eu tô falando eu vou explicar melhor lá com a nossa música. Bora aí, gente, vamos para a próxima. Come on. Are you here to take me? Are you here to take me? Tem um oh, come on aqui que a gente não colocou, né? Oh, come on. Deixa eu fazer assim. Oh, come on. Depois eu arrumo. Oh, come on. Are you here? Are you here? Deixa eu voltar. Come on. Are you here to take me? No, how? You are here to take me? Are you here to take me? Tá certo, gente? Sim, a pausa é Eu bem tinha grande. colocado depois. Depois do quê? Eu tinha colocado só to take me. Ah, aqui? Are you here to take me? Uhum. Gente, poderia ser, não estaria errado, Helena. Are you here to take me? Estaria certo também. Tem lugares que se você colocar fica errado. Aqui tá certo. E quem que define isso, o que que é certo, o que que é errado? Quem define é quem tá falando. É o sentido que a pessoa Uhum. quis dar naquela hora. Então, tanto a opção que você fez, Helena, estaria correto, não teria problema no sentido, mas ele resolveu falar assim, Are you here to take me? Aham, eu percebi agora que ele E falou, que também eu ouvi de novo. certo. Tem coisas que não dá, né? Mas nesse caso daria. I'm here to ride the F train with you. No, Howard. Vamos lá, vamos de novo. Não entendi direito. Are you here to take me? No, Howard. I'm here to ride the F train with you. O que que vocês acham agora? O que significa aquele F ali? O F é o número do trem, tipo, é o Eu trem F acho que é a linha Ah. do trem. do trem, é. Ah, tá. O que que vocês acham agora, gente? O que que eu faço? A primeira pausa é no ponto, depois é depois do here, não? No I'm Howard, here. aqui, no ponto no Howard, você tá falando? Isso. Sim, sim, Não, sim. Howard. Uhum. Aí depois ela fala I'm here e depois ela fala o resto. Tá, deixa eu voltar para eu ouvir melhor. Are you here to take me? No, Howard. I'm here to ride the F train with you. Não, ela fala direto, né? Fala direto, né? Ela fala direto, mas a gente pode incluir uma pausa aqui, ó, na hora da gente ler, porque não fica errado. I'm here to ride the F train with you. Tá? A gente pode colocar uma pausa aqui. I'm here to ride the F train with you. Tá? A gente pode se quiser. Eu vou deixar ali para a hora de vocês lerem, fica mais fácil. Okay. So, there are these two twins in a womb, a boy and a girl. Aqui eu já coloquei, não sei por que que eu coloquei antes. So, there are these two twins in a womb, a boy and a girl. Gente, me fala aqui se vocês entendem do jeito que tá aqui. So, there are these two twins in a womb, a boy and a girl. Uhum. Tem alguma palavra aí difícil? É womb. Womb. É difícil, né? Ó, pensa o seguinte, Aham. se fosse room, seria assim, né? Room. Mas não é room, é um U, são dois U's. Womb, tá? There are these two twins in a womb. E o B é mudo. Womb. A boy and a girl. Vamos tentando repetir aí. Vocês percebem a quebra aqui e aqui? So, there are these two twins in a womb, a boy and a girl. Vou voltar mais uma vez. Okay. So, there are these two twins in a womb, a boy and a girl. Deu? Sim, deu para perceber.
Aham. Beleza. Gente, olha só. Tá vendo que quando a gente escreve com I, normalmente o som em português é de E. Vocês já repararam isso? Ou não repararam? Não. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Alguma outra palavra. Aqui, ó. If. E quando a gente escreve com E, o som é de I. She. É trocado. Isso sim. Ó, me, né? Quer ver? Deixa eu ver uma outra. Ou é I, né? Ou é E, quando escreve com I, ó. If. Love is. Aqui, ó. Is. Não é is, é is. Love is. Quer ver uma outra? Aqui, ó. In, between. In, com E, som de E. E between, com som de I. Aqui, ó. Between. Ó, bullshit. Tá vendo? Escreve com I, som de E. Que mais? Ó, good in the world. Aqui, ó, não é som de I, é som de E. Good in the world, tá? Vão prestando atenção nesses detalhes aí que vai melhorando para vocês. Telling a joke? Aqui não tem quebra, né, gente? You telling a joke? You telling a joke? Tá? Uhum. There are these two twins in a womb, a boy and a girl. Telling a joke? No, it's Beleza? a story. So these No. It's a story. Aqui, gente, não tem como quebrar mais também. No. It's a story. It's a story. Tá dando certo? Tá, aham. Sim. Ó, uma frase bem comum, né? It's a story. Você iria pronunciar dessa forma aqui ou não, será? Como é que você tinha feito aí a transcrição? Não consegui chegar nessa parte. Ah, você não conseguiu? Então tá, então tudo novidade aqui daqui pra frente. Vamos lá, vamos mais. twins are happy. You know, So these twins are happy. So these twins are happy. Vamos ver se tem pausa aqui. Telling a joke? no, it's a story. So these twins are happy. So these Ah, twins. eu acho que ela fala até tudo rápido, né? A pausa Até aqui da onde tem a vírgula, ela não. Exatamente, não Fernanda. fala. Até a vírgula ela não faz a pausa. So these twins. Porque ela emenda com this. So these twins are happy. Muito bem, é isso aí. You know, they're fed, they're warm, they feel safe. But E aqui? Aí eu acho que as vírgulas fizeram as pausas certinho mesmo. Isso mesmo. Só que tem um you know aqui, né? Vocês perceberam que tem um you know. You know. Vamos voltar. so these twins are happy. You know, they're fed, they're You know, they're fed, they're warm, they feel safe. Tá? Então tem esse you know aqui no comecinho, que é um vício de linguagem, tá, gente? É como a pessoa, às vezes em português a gente fica falando daí, né, tipo, é isso, não significa nada na frase, é só para dar um charme aí. Telling a joke? no, it's a story. So these twins are happy. You know, they're fed, they're warm, they feel safe. But You know, they're fed, they're warm, they feel safe. Tá certo aqui para vocês? Uhum. Sim. Uhum. Beleza. they're outgrowing their space. E agora? But, Faz uma pausa aqui no but. Isso aí, ó, eu já fui colocando tudo junto e tá errado, né? Nesse caso, não é que tá errado. Se ela falasse, but they're outgrowing their space, estaria certo. Só que ela resolveu parar ali no but e continuar depois. Então, também dá. Aqui nesse but, a gente vai fazer um stop T ali, né? But
They're outgrowing their space. O R foi para lá. But they're outgrowing their space. Tá certo aqui, gente? Olhem a transcrição. But they're outgrowing their space. Tá? Beleza? You know, they're fed, they're warm, they feel safe, but they're outgrowing their space. But they're Sim. outgrowing their space. Aí depois que vocês tiverem a transcrição prontinha na mão, vocês ficam lá decorando, decorando não, repetindo, já sabendo como é o certo, tá? And they realize this can't go on forever. E agora? Realize? Isso, depois do realize tem uma quebra. And they realize. O que mais? Vou voltar aqui para vocês. Gente, essa quebra, ela não precisa ser uma pausa longa de 1 segundo, de 2 segundos. Ela só precisa encerrar um assunto e começar outro. Pode ser em seguida, tá? So they start thinking, and they realize this can't go on forever. Depois do on, Exato, Fernanda. Isso mesmo. And they realize this can't go on forever. Então, gente, tentem olhar agora as vogais aqui, ó. And they realize this can't go on forever. O on, aqui, ó, é um O aberto também. On, go on forever. So they start thinking, E agora? será que depois do está, ela faz uma pausa? Eu acho que não. Eu acho que aqui é tudo junto. So they Junto. are thinking. Ó, pense uma coisa. Agora chegou um momento que eu vou poder dar um exemplo em português aqui para vocês entenderem. Se eu fizer a pausa aqui, nesse momento, eu vou tirar o significado. Vai ficar assim, ó. Então elas começam a pensar. Eu não posso fazer a pausa ali. Então elas começam a pensar. Entendeu que não faz sentido? Tem que ser até o final. Então elas começam a pensar. Eu poderia fazer uma pausa aqui, ó. Então elas começam a pensar. Mas aqui a pausa não faz sentido. Então elas começam a Pelo pensar. sentido da frase mesmo, né? Sempre pelo sentido, aham. É sempre pelo sentido. Ela não faz a pausa aqui, mas aqui poderia fazer. Agora, ali onde você falou, você tira o sentido, tá? Por isso que, veja, você está aprendendo inglês, aí você fala uma palavra, fala outra. Em algum momento você vai fazer uma quebra errada, e aí quem está te escutando fica muito confuso. Porque o sentido das coisas que a gente fala, ele está nos blocos, né? A gente fala uma coisa completa com sentido. Quando a gente fala palavra por palavra, é mais difícil entender. Então, so they start thinking. Aqui foi direto. what comes next? E aqui? Acho que não vai ter pausa aí também, não. Exatamente, aqui não pode ter pausa. What comes next? What comes next? Aqui tá tudo dentro de um só bloco. Agora eu vou olhar pelo sentido da frase. Não, mas sempre pelo sentido, gente. O objetivo de fazer isso aqui é por causa do sentido. É por causa do sentido, tá? What if it's cold or lonely? What if E agora? What if it's... Mais um pouquinho, Helena. Mais um pouquinho. What if it's cold? Tem que ir até o cold. Só que agora o Tá. D vai ficar para cá. What if it's cold or lonely? What if it's cold or lonely? Tá? Aqui você não pode quebrar, tem que fazer direto. What if it's cold or lonely? E a transcrição, gente, das palavras aí. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês.
What if it's cold or lonely? Tá dando certo aí? Aham. Só não sei escrever aquele R ao contrário. Não, É aquele muito ao contrário, difícil. você não precisa escrever, Helena. Eu só ponho aqui pelo seguinte: tem muitos alunos que são do Nordeste, que são de lugares que eles não conseguem falar o or, eles falam or, e esse é o som do H. Uhum. Então, é para que esses alunos lembrem, na hora que estão lendo, de que o R vai ser diferente. Por isso que eu deixo ele assim, tá? Na Aham. transcrição oficial, esse é o som do R mesmo, tá? Ele é representado por um R de ponta cabeça. Então, Ah, eu tá. digo assim, que é para quem tem dificuldade com R vai lembrar. E vocês que são, você que é de Curitiba, a Fernanda também não tem problema, então passa batido. Esse R de ponta cabeça aqui, ó, é sempre quando a gente escreve com R, que nem we're, or, né? Onde mais? There's. Agora, quando eu tenho esse R aqui, ó, que eu deixo o R normal, é porque ele não é escrito com R em inglês, ó, ele é um T. At all. Daí ele Uhum. tá? Daí o som Entendi, aham. é diferente. O R escrito com R, esse aqui, a gente enrola a língua para trás. E o R, que é o R do T, é o equivalente em português para nós quando a gente fala barato. É esse R aqui. Daí ele é escrito com T em inglês. Daí eu deixo ele um R normal, Uhum. para vocês não se confundirem. Então vamos mais um pouquinho. What comes next? What if it's cold or lonely? What if we're not together? Ela fala um what if, mas aí depois ela fala tudo junto, né? What if were. Mas se ela fez a primeira pausa aqui, a gente pode falar assim, ó, Pode. what if we're not together? Então aqui cabe uma pausa. What if we're not together? Ela realmente repetiu ali, né? What if we're not together? What if it's cold or lonely? What if we're not together? Tá? Sim. Uhum. What if there's nothing at all?